Oi gente, eu sou o professor Zépica e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cultura organizacional, baseado aí naquilo que o professor Kevin Lato propõe aqui nesse livro, a Administração de Recursos Humanos. E para a gente falar disso, hoje o tema da nossa aula vai ser baseado em Titanic. Para quem viu o filme vai ser mais legal a aula. Então, sobre o que a gente vai falar? Vai falar sobre o que é cultura organizacional, qual é o conceito de cultura organizacional especificamente para o autor, falar um pouquinho do iceberg da cultura organizacional e das camadas da cultura organizacional. Então, sem mais delongas, o que é cultura organizacional? Vamos imaginar aí o Titanic, né? O Titanic, ele era esse grande navio, todo mundo conhece a história, dividido em grupos, né? Em grupos de pessoas que estavam ali num lugar mais alto ou mais baixo do navio, e cada grupo tinha ali sua forma de se comportar, tinha sua forma de conversar uns com os outros, sua forma de trabalhar, sua forma de sentar à mesa, de comer, de dançar. Isso a gente poderia chamar de culturas, tá? As culturas organizacionais, porque se formaram organizações, né, ali ainda que não lucrativas, né, para poder conviver durante o tempo do navio. Então, a cultura organizacional, a gente pode começar dizendo que cada organização tem a sua cultura. Se tu tem uma empresa que é uma empresa de tecnologia, ela vai ter a sua cultura. Se tu tiver uma empresa de saúde, de serviços farmacêuticos, ela já vai ter um outro estilo de cultura. Se tu tiver uma empresa farmacêutica com algumas pessoas que pensem de uma forma, a cultura vai se formar também de forma diferente. A mesma empresa farmacêutica, se tiver outras pessoas, outra estrutura, ela vai ter outra cultura. Então, cada organização ela tem a sua cultura de forma específica. Para fazer parte de uma organização, é necessário a gente poder conhecer a cultura. A gente precisa conhecer para fazer parte, senão a gente não vai fazer parte dessa cultura. Então, participar de uma organização é participar dessa cultura. É quase como se a cultura organizacional fosse o DNA da organização. Então, ali onde estão os pressupostos básicos da organização, a forma que a organização se comporta, cresce, avança, evolui e alcança seus objetivos, né? O comportamento. Então, assim, dito isso, a gente pode partir para o conceito de cultura organizacional. E aí eu trago o conceito de cultura organizacional bem baseado aí naquilo que o Kevin Lato propõe, tá? Ele vai dizer que é o padrão de aspectos básicos compartilhados. Vamos lá. Inventados, descobertos ou desenvolvidos por um grupo que aprende a enfrentar seus problemas de adaptação externa e integração interna, e que funciona bem a ponto de ser considerado válido e desejável para ser transmitido aos novos membros. Então, vamos lá. Primeiro, esses padrões de aspectos básicos compartilhados, eles podem ser inventados? Podem. As pessoas podem separar, sentar e pensar e inventar esses métodos ao longo das suas trajetórias, das suas conversas dentro da empresa. Ou esses aspectos podem ser descobertos, né? Tu chega numa empresa, tu descobre que funciona assim melhor, funciona de outra forma melhor. Então vai descobrindo esses padrões, né, comportamentais da organização. Ou então vai desenvolver esse aspecto, né? Vai juntar pessoas, vai pensar, vai planejar, vai desenvolver esses aspectos. Esses aspectos eles vão servir para toda a organização a ponto de tu conseguir trabalhar com questões de adaptação externa e integração interna. Então, a adaptação externa por quê, professor? Porque lá fora, na organização, existem o ambiente do mercado que está o tempo todo exigindo novas adaptações da empresa. A empresa precisa estar cumprindo novas exigências para se manter viva no mercado. Um exemplo, há 2, 3 anos atrás a gente não tinha o Pix. Uma empresa que hoje não se adapte ao Pix de forma externa, ela não vai conseguir se manter viva. Então, a questão de adaptação externa. E a integração interna. Dentro da organização, a organização tem que aprender a trabalhar com o Pix, a organização vai ter que aprender a integrar os seus setores para trabalhar com essa nova tecnologia de pagamento. Tá? E essa funcionalidade ela tem que ser adequada para que isso possa ser transmitido para os novos membros conforme eles forem chegando. Então isso interioriza na organização, mas novos membros que forem chegando, isso vai sendo interiorizado, vai sendo repassado para eles. Aqui eu coloquei a foto dos violinistas ali, né, do Titanic, numa foto em cima deles tocando dentro do navio e embaixo deles tocando já na parte final, ali quando já está, né, na catástrofe. E isso é um exemplo bem clássico de cultura organizacional,
né? Então, quais são os pressupostos básicos? Ah, nós estamos aqui para servir entretenimento, nós estamos aqui para também acalmar as pessoas dada a necessidade. Então, nossa razão de ser é distrair as pessoas. Então, eu distraio as pessoas enquanto elas estão jantando, mas nesse momento as pessoas também estão precisando ser distraídas, porque elas estão passando por uma catástrofe. Então, a gente vai lá e toca o violino também, e faz a banda e faz a música. Então, a lógica de cultura organizacional de uma forma bem clara, bem específica para quem viu o filme. A cultura organizacional, o Mintzberg, ele vai propor que a gente analise ela através de um iceberg. Aqui eu trouxe a imagem, né, uma imagem de iceberg do Titanic. Porque qual é a lógica que o Mintzberg vai propor? Ele vai dizer que é um iceberg porque o iceberg tem aquela parte acima, né, do mar, que tu consegue enxergar, que ela é enorme, mas existe uma parte mais funda, mais profunda, difícil de enxergar, difícil de tu perceber, que também compõe o iceberg, né? E a cultura organizacional, então, pro Chiavenato, é exatamente isso. É um iceberg onde tu vai ter aspectos formais e aspectos informais. Vamos começar pelos aspectos formais, que ele também chama de abertos. São os componentes visíveis, publicamente observáveis. Basicamente, tudo aquilo que orienta aí aspectos operacionais, tarefas cotidianas, né? É quando tu chega numa empresa, tu consegue ver o que está acontecendo, tu vê como as pessoas se comportam, tu vê o que elas fazem, tu vê como elas fazem, aquilo é muito claro, aquilo está bem explícito, né, na forma de comportamento e de cultura da organização. Já os aspectos informais, os aspectos ocultos, eles são invisíveis, são ocultos, são afetivos e emocionais, e são orientados para aspectos sociais e psicológicos. Ou seja, não é tão fácil assim perceber esses aspectos. Eles têm muito mais a ver com a questão das relações entre as pessoas, de expectativas, de questões bem específicas pessoa a pessoa, tá? Para a gente poder ter uma noção clara aí, para a gente poder começar a ter um exemplo, ter uma ideia, a gente pode abrir esses aspectos formais em algumas características bem pontuais, tá? A gente pode pensar, então, a estrutura organizacional da empresa. Como é essa estrutura organizacional? Isso é um aspecto formal de cultura organizacional. Então, a unidade de comando, né? A autoridade representada, como são os departamentos, de que forma isso está dividido, se isso é mais achatado, se isso é mais vertical. Então, essas questões elas impactam diretamente na forma que as pessoas vão trabalhar com as culturas dentro da organização. Os cargos, né, também, os títulos, as descrições dos cargos, então que cargo que a pessoa tem, qual é a descrição, o que ela faz, né, o que ela precisa fazer. Os objetivos, as estratégias da organização, isso também faz parte, né? A forma que a organização estabelece esses objetivos e estratégias. As tecnologias, as práticas, né, organizacionais, então como é que é feito, que roteiro de atividades é esse, como é que é feito. As políticas, né, que o RH vai passar, as diretrizes ao pessoal, então como é que se espera que se comporte aqui dentro, como é que se espera que se articule aqui dentro. Métodos e procedimentos do trabalho, né? Às vezes tu recebe até o manual de como fazer, o que fazer, bem desenhado, né? O método e procedimento. Normalmente na semana de integração tu recebe ali, né? Até a vestimenta, como falar, tá? Isso tudo faz parte da cultura. As medidas de produtividade, então como que tu vai ser avaliado pelo teu trabalho, de que forma tu vai receber esse feedback do teu trabalho. Se tu vai ser de uma forma mais subjetiva, mais objetiva, mais numérica, mais quantitativa, né? E também as medidas financeiras dessa empresa, né? De que forma ela gerencia a questão financeira, tanto para a questão externa, mas também para a questão interna, de que forma esse dinheiro ele avança ali dentro, né? E é importante isso, porque às vezes a empresa tem muitos setores, como é que os setores vão trabalhar, vão se gerenciar, vão conseguir tá gerenciando esse dinheiro de forma coletiva. São os aspectos formais da cultura. Mas se a gente descer, né, o iceberg, a gente vai para esses aspectos informais, esses componentes invisíveis, emocionais. E aí fica difícil a gente analisar, porque são coisas muito subjetivas. Mas o autor vai nos propor que a gente faça um olhar para questões, por exemplo, de poder, de influenciação. Como é que é isso dentro da empresa? Quem é que tem esse poder, né, que consegue influenciar as pessoas
trocar as pessoas dentro do ambiente, fazer as pessoas fazer as coisas ali dentro, analisar as percepções, as atitudes das pessoas, né? Como que as pessoas, eu falei alguma coisa, qual foi a atitude que a pessoa teve quando eu falei, qual foi a atitude que a pessoa esboçou, de forma específica e pessoal, mas também as normas do grupo, como é que o grupo se comporta com algumas normas, né? Os sentimentos do grupo. Um exemplo clássico é a hora do almoço. Como é que é a hora do almoço dentro da empresa, né? As pessoas saem para trabalhar de forma coletiva, saem para almoçar de forma coletiva, elas vão lá, elas sentam no refeitório, elas almoçam, ou não, ou é cada um no seu canto, a empresa prefere assim, ou tem o happy hour, a empresa estimula o happy hour. Então, como é que são essas normas do grupo? Conversar dentro da empresa no horário de trabalho, ou não conversar, tudo isso aí vai entrando, né, em aspectos informais da cultura. As expectativas dos colaboradores, então, o que os colaboradores esperam da organização, o que eles desejam, como é que eles desejam que a organização atenda a eles, né? E aí, se eles têm uma expectativa muito alta e a organização não consegue cumprir, isso pode ser um problema. Ou se eles não têm expectativa e a organização precisa que esse cara seja automotivado, como é que faz essa questão, como é que faz essa gestão, né, de cultura. Os padrões de interações formais na empresa, né? E aí eu poderia dizer das informais também. Mas as formais, então as pessoas se comunicam como? De forma oralizada, verbal, chega lá, bate na porta, fulano quer falar contigo, ou a empresa tem algum software integrado de comunicação, ou é por um WhatsApp da empresa, ou a empresa tem que enviar e-mail, é uma empresa mais... como é que a empresa se comporta com a interação formal, né? E as relações afetivas no ambiente de trabalho, que eu coloquei a foto de um casal, né? Pode ser nesse sentido, de alguém... A empresa permite relacionamento entre os colaboradores, ou também num sentido de amizade, né? A empresa estimula relacionamentos entre os colaboradores, a empresa ela gosta que os colaboradores se relacionem bem, ou a empresa prefere que os colaboradores fiquem cada um mais num canto, para que não tenham problemas de se perder, de ficar conversando demais, a amizade crie algum tipo de problema, né, de produtividade. Alguns aspectos informais ocultos, então, só para a gente poder entender que assim, ó, é um iceberg porque nós temos a parte visível, que a gente consegue controlar de forma efetiva, e essa parte informal, né, oculta, que não é possível controlar de forma tão simples. Né, a organização vai ter que tentar entender isso para tentar gerenciar isso da melhor forma possível, mas com a ressalva de que é algo emocional, afetivo, né, psicológico. Tá? Se a gente olhou então essa questão do iceberg, a gente pode olhar as camadas, né, dessa cultura organizacional. Conforme tu vai avançando a análise de cultura, tu vai perceber que existem camadas, né, de análise. Aqui eu trouxe uma foto do Titanic aberto ali, porque a gente poderia pensar assim, né? As camadas que existiam, os andares eram camadas que existiam ali dentro. A cultura também pode ser vista dessa forma. Então, nós vamos ter aí as camadas, artefatos, padrões, valores e pressuposições. Começamos então pelos artefatos, tá? O que são os artefatos? Os artefatos são as tecnologias que a empresa usa, os prédios, as instalações, os produtos que a empresa faz, sejam eles tangíveis, sejam eles intangíveis, no serviço. Aqui um exemplo do Titanic, né? Os artefatos de cultura organizacional. Então, quando descia lá embaixo do navio, tinha lá aquela parte do combustível, onde eles estavam colocando a lenha, o carvão. Então, todos aqueles artefatos, eles compõem a cultura daquele lugar, né? Os objetos utilizados e tal. Se subisse, fosse para a cabine, né, do piloto, do capitão, desculpa. Se fosse para a cabine ali, né, fosse para o lugar, para a casa do leme, teríamos outros artefatos, outras questões ali envolvidas, né? Outras tecnologias envolvidas. E isso impacta na cultura organizacional, até por uma questão de símbolo, de poder, né? Quem está com a mão no leme é o cara que manda no navio. O cara que está lá embaixo colocando apenas um carvão, ele não tem esse poder de mandar no navio. Então, assim, também é uma questão de artefato. Ali a gente pode ver a roupa, né, que eles estão usando. Então, a roupa também pode ser uma questão de artefato. Então,
entender esses artefatos é importante. Assim que a gente passa do artefato, a gente pode entender alguns padrões, esses padrões de comportamento, padrões de tarefas, processos de trabalho, normas, regulamentos. Um exemplo aí desses padrões poderia ser ali quando eles vão jantar, né? Quando o Jake vai jantar e ele entra num ambiente diferente, onde há padrões de comportamento diferente. Não, as pessoas não comem como ele come lá embaixo, com as pessoas ali da classe social dele. Então ele tem que se comportar de uma forma diferente. Então o processo, as normas informais que existem, né? Primeiro pega esse talher, depois aquele copo, esses regulamentos que às vezes eles podem estar escritos, mas às vezes eles podem não estar também, né? Então isso vai mudando. As tarefas, como que tu vai te sentar à mesa, como que tu vai te comportar. E dentro da empresa é a mesma coisa, né? Então, que normas são essas, que processos de trabalho são esses, como que eu devo fazer, como que eu devo me comportar, que normas que eu devo obedecer, que normas que eu devo seguir, né? Isso aí também é importante. Depois a gente entra na questão dos valores, das crenças, né? E aí a gente tem questões de o que a pessoa diz, ou o que ela faz efetivamente, qual é a filosofia de vida daquela pessoa, qual é a estratégia, qual é o objetivo daquela pessoa. E aí a gente tem como exemplo aí a figura do capitão ali, né? Quando o navio começa a afundar e ele resolve não pôr o colete, ele resolve afundar com o navio, porque é uma questão de valor, de filosofia dele, né? Fui eu que conduzi o navio a isso. É justo que eu não me salve, né? Desse navio. Então minha filosofia é essa. E, efetivamente ele preferiu não se salvar por causa de uma questão aí de honra, de valor, de crença, né? E na empresa a mesma coisa, né? As pessoas se comportam por diversas questões dentro da empresa. Então tem uma questão aí da psicologia envolvida, né? A pessoa pode estar trabalhando e tem uma outra coisa na cabeça dela, ela se comporta daquela forma porque ela trabalhou em alguma outra organização que era daquela forma, ela tem algum vício, algum valor já viciado, alguma crença viciada, ou ela não tem uma filosofia de trabalho diferente, como é que ela se integra a esse novo contexto. Tudo isso pode ser analisado. E os pressupostos. Então, os pressupostos básicos vão ser essas concepções da natureza humana, as percepções, os sentimentos, né? As crenças inconscientes, as coisas que a pessoa tem na mente, ela nem sabe que ela tem. E aí um exemplo clássico aí do filme pode ser a hora que a Rose desce para dançar com o Jake, né? Então olha só a concepção da natureza humana, né? Ela toda formatada, toda desenhada por uma família rica, mas ela quer viver uma aventura, tem algo no sentimento dela de querer romper, uma crença inconsciente de querer romper, de aquilo que ela está vivendo não tá bom para ela e ela quer avançar. Então, é o pressuposto predominante da mente, né? Enquanto a mãe dela lá pede para ela se comportar e aquela coisa toda, ela quer viver isso. Então essas pressuposições, né, esses sentimentos, dentro da empresa é a mesma coisa, né? Então como é que a pessoa quer se comportar, o que ela pensa, como é que ela vê o colega de trabalho, esse colega é um amigo, ou esse colega é um parceiro, ou esse colega é um competidor, como é que eu vejo essa pessoa? Então esses pressupostos básicos, essas crenças inconscientes, se eu ajudar o colega, eu estou ajudando a organização, ou estou ajudando alguém que pode puxar meu tapete, sabe? Essas pressuposições básicas aí da cultura, quando a gente entra lá na questão bem inconsciente, bem psicológica de cada colaborador. Gente, aí a gente vai então encerrando já a nossa aula, tá? Mas eu quero deixar aí o link para poder baixar o material da aula. Então aí nesse QR Code, quem quiser escanear, vai ter aí a videoaula que estão assistindo, os slides também para baixar e o texto. O texto tá aqui, ó, do nosso capítulo do Kevenato, tá? Página 193 até a 197, pelo QR Code deu para pegar as páginas. É o livro Administração de Recursos Humanos, Fundamentos Básicos, certo? Sobre o que nós falamos, a gente falou sobre o que é cultura organizacional, qual é o conceito de cultura organizacional, as duas etapas do iceberg e as 4 camadas da cultura organizacional, certo? Dito isso, obrigado por quem assistiu a aula, tá? Fica aí meu contato, quem quiser falar comigo, @zepica1 também no Instagram. Vai ser um prazer atender cada um de vocês, tá certo? Valeu, um abraço, tchau, tchau, gente.